E aí, beleza? Espero que esteja bem. Vou reagir a um vídeo rápido que eu vi na internet recentemente. Se não me engano, chegou no meu WhatsApp. E bem interessante. E vale a pena você acompanhar essa reação, porque é como você faz duas coisas erradas ao mesmo tempo e duas pessoas fazendo duas coisas erradas. Com relação ao Adventismo, Ellen White, enfim, essa história toda. Então, acompanhe comigo aqui. Vou colocar aqui o vídeo do lado e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vou passar um trecho do vídeo e aí vocês vão acompanhando comigo, tá? Basicamente, como não fazer certas coisas, tá? Vamos lá. Primeira parte do vídeo. Vocês conhecem essa candanga aqui? Essa candanga tem nome e se chama Ellen G. White, cofundadora do Adventismo do Sétimo Dia. Muito bem, então essa é a primeira parte de introdução. Esse é um vídeo curto, tá no TikTok, eu acho. E logo de cara é um embate entre dois personagens, tá? O personagem número 1 é uma pessoa que está criticando Ellen White, o personagem número 2 é uma pessoa que está defendendo Ellen White. Logo ele começa chamando Ellen White de candanga, não faço ideia de qual seja a finalidade, e também você vê a pessoa que está defendendo Ellen White incomodada, se sentindo agredida porque outra pessoa chamou Ellen White de candanga. Então o clima já começa nesse tom. Vamos lá, próxima parte. O que ela disse no livro dela, que ela criou uma Bíblia para ela, né? É mesmo, ela criou uma Bíblia e o que ela diz? Fala aí. Bom, aí o rapaz que está criticando Ellen White, ele está falando que Ellen White criou um livro e depois criou uma Bíblia dela, ele fala, né? E isso não é verdade. Ellen White nunca criou uma Bíblia para ela. Isso não existe. A Igreja Adventista possui uma Bíblia chamada The Clear Word. Eu já fiz, se eu não me engano, fiz 2 vídeos sobre a Clear Word Bible, que é um tipo de paráfrase da Bíblia, com vários erros inseridos nessa Bíblia, nessa paráfrase bíblica, que vem de Ellen White. Então, os erros são muito claros. Aliás, tem um erro, que é um erro que eles inseriram lá, falando sobre a vírgula, quando o ladrão que está na cruz, Jesus faz a promessa, olha, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E aí eles vão lá e colocam uma vírgula no diálogo. Então, só para você ter uma ideia da qualidade dessa Bíblia adventista. Mas Ellen White nunca criou Bíblia, né? Ela nunca escreveu Bíblia, nem nada. Existe um conceito de que adventistas usam os escritos de Ellen White no mesmo nível que a Bíblia. E isso é fato. A igreja considera que os escritos de Ellen White possuem o mesmo nível de inspiração que os livros canônicos. Então, pode ser que ele tenha dito isso de forma literal ou de forma conceitual, né, como nós conhecemos. Mas Ellen White não escreveu Bíblia nenhuma, ela nunca escreveu absolutamente nada, nem paráfrase ela escreveu da Bíblia. Mas ela adicionou muita coisa na Bíblia, isso é verdade. Adicionou muita mentira, e a gente vai ver algumas delas, tá? Vamos lá. Ela disse isso aqui no livro dela, ó. No paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa pecado. Todos serão brancos como o Senhor Jesus. Ah, tu tá querendo dizer que Ellen White era racista citando uma fonte que até eu como adventista desconheço. Citando uma fonte que até eu como adventista desconheço. E que provavelmente você copiou de outro papagaio e agora tá aplicando aqui. Parabéns, você é um desinformado. Bom, já deu para sentir o clima do rapaz. E é compreensível. Se você olhar para o rapaz que está falando no vídeo, o menino, é um menino, é um garoto. Então, ele, por mais que seja adventista, ele não tem conhecimento histórico do adventismo. Ele não faz ideia dos documentos que existem disponíveis. A maioria, infelizmente, não está em português, mas estão disponíveis. E ele até mesmo diz que ele não faz sentido, ele não conhece a fonte de onde essa pessoa está citando isso. Então, vamos analisar de uma forma bem tranquila, tá? O rapaz, o jovem, o menino, ele é motivado. Ele é igual o testemunho de Jeová que bate na sua porta, os mormons que andam em dupla. A maioria são jovens, é molecada. Então, eles não têm treinamento, eles não têm conhecimento. O jovem adventista, infelizmente, ele é guiado pelo kit básico ali, o kit enlatado da lição de escola sabatina, né, jovem, Caleb, desbravador, lenço, etc. Essa situação, mas que não conta realmente o que significa o Adventismo do Sétimo Dia, teologicamente, principalmente. Mas vamos aos fatos, tá? O que o rapaz que está criticando Ellen White disse é errado, e a gente vai fazer uma análise bem tranquila aqui. O que ele falou, o rapaz, eu vou aqui passar num ponto que
prático aqui do que ele disse. Olha só o que ele falou. Eu até deixei em destaque aqui em amarelo para você ver o texto que ele disse. Ele falou o seguinte: no paraíso não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa o pecado. Essa é a primeira parte do texto que ele afirma. Esse texto não existe em lugar nenhum dentro da literatura adventista, dos jornais, dos documentos. Esse texto não existe. E muito menos na fonte que ele mencionou. Na fonte que ele mencionou, o dedo está na frente, mas ele está dizendo o seguinte, olha, livro Arauto do Evangelho, 1 de março de 1901. Esse é a referencial, isso não é um livro, tá? Primeira coisa, isso não é um livro. Isso é um jornal, isso é tipo um folheto, uma revista impressa naquela época, 1901, 1º de março. Essa edição existe, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, o rapaz adventista que disse, eu nem conheço, olha, eu como adventista não conheço. Você como adventista, de fato, principalmente no Brasil, você não vai conhecer nunca. Não tem como você conhecer. Por várias razões, mas eu não vou me apegar a elas nesse momento. Vou mostrar a fonte que ele está citando. Então, qual é o jornal que o rapaz do vídeo erroneamente está citando com aquela frase que não existe? Aquela frase de Ellen White que eu acabei de mostrar em amarelo não existe. O The Gospel Herald, ele é como se fosse um jornal, um folhetim, como eu disse. Vamos então, nesse jornal específico de 1901, existem duas frases, duas sentenças, duas afirmações de Ellen White dentro dessa mesma edição. Essa edição é a edição 3 de 1901 do Gospel Herald. Vamos dar um zoom aqui agora na parte inicial, na primeira frase, tá? Quero que você acompanhe comigo. Na primeira frase, essa frase, ela está, se eu não me engano, ela está na página 6 ou 8, mas eu dei o zoom aqui para você ver e acompanhar comigo. O que está dizendo nessa primeira frase? A todo seguidor sincero, branco ou negro, ele dirá, e aí vem o texto bíblico. Vinde bendito do meu Pai, herdai o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Então esse é o texto onde ela cita brancos e negros pela primeira vez nesse documento, tá? Então o documento está aqui e ela afirma aqui de forma bem clara para você entender, que ela diz o seguinte, olha, a todo seguidor sincero, branco ou negro, está aqui em inglês, se você for, to every sincere follower, white or black, ok? He will say, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Então, essa é a estrutura desse texto. Ela não está fazendo separação, falando que negros não irão para o céu, ou que ser negro é pecado, exatamente como o rapaz está afirmando naquele vídeo. Então, aquele rapaz, volto aqui no texto que ele afirmou, deixar aqui bem claro, aquele rapaz falou uma coisa que não é verdade. Deixa eu até voltar aqui, ó. Nesse trecho, nessa parte que está escrita aqui, no paraíso, não entrarão pessoas de pele negra, porque a pele negra representa o pecado. Esse texto não existe, não foi Ellen White que disse isso, eu não sei de onde esse rapaz tirou de fato. Para mim, é uma ilação, isso não existe, ela não disse isso, tá? Vamos para a segunda parte desse mesmo texto. Todos serão brancos como o Senhor Jesus. Opa! Então aqui você percebe uma outra parte da frase que ele está apresentando na mesma fonte, no mesmo jornal, ele está apresentando na segunda parte. Então na segunda parte, eu vou andar com você agora na segunda parte do texto, onde ela afirma esse ponto. Então vamos lá. Então eu vou lá com você agora nessa parte do texto, que agora esse texto, essa segunda porção desse texto, de fato está nessa edição de 1901. No entanto, você precisa entender qual é o contexto do que está acontecendo aqui. No contexto, Ellen White está conversando com uma comunidade de pessoas negras. Então ela foi a um evento e estava conversando com pessoas negras. A audiência, o público que estava assistindo ela era de pessoas negras. E ela está fazendo uma mensagem, ela está fazendo uma pregação para as pessoas negras daquele tempo, okay? Do tempo dela, falando sobre a questão do céu, das promessas de Deus e assim por diante. Vamos lá. O que ela disse? Segundo o que está publicado no jornal, tá? Ela diz o seguinte, ele adotou você, falando com negros, tá? Ela não está falando com pessoas de pele branca, com negros. Ele adotou você e deseja que você forme aqui um caráter que lhe dará entrada na família celestial. Então você, negro, precisa formar um caráter para você entrar na família celestial. Essa é a primeira afirmação.
Lembrando-se disso, você será capaz de suportar as provações que encontra aqui. Então, quando você tiver um caráter e formar um caráter correto, um caráter santo, aí você poderá entrar na família de Deus. E aí sim você será capaz de suportar as provações que você encontrar aqui. E aí vem a parte que o rapaz citou. No céu não haverá separação por cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Agradeçamos a Deus por podermos ser membros da família real. Então, entenda a estrutura do texto. Primeiro ela fala que para você fazer parte da família, você precisa desenvolver um caráter. Um caráter. Para que você desenvolva um caráter, aí sim, com esse caráter, você vai passar por vai suportar as provações. E ela fala, não haverá diferenças ou separação de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. Muitas pessoas, das quais eu me incluo, creio que ela não está falando de caráter, de ser um caráter branco, de ser uma pessoa pura, de um caráter alvo como a neve, né? Vamos entrar nessa questão. Eu creio que ela está falando exatamente da cor da pele. Isso vai ser, aos poucos, ao final do vídeo, você vai entender porque eu creio que ela está falando sobre tonalidade de pele. Ela não está falando de caráter, de um caráter branco, entendeu? Eu não creio que ela esteja falando, se referindo a isso. Eu creio que ela esteja se referindo a outro aspecto, que é o da tonalidade. Muitas pessoas creem que esse texto ela está falando, não, mas ela está falando isso no sentido de ter um caráter branco. E eu acho improvável, porque quando ela fala que não haverá divisão de cor, ela precisaria, de uma forma ou de outra, nesse texto, atribuir a cor ao caráter. Então, a separação de cores, então você tem, quais são as cores do caráter? Você tem a cor do caráter que é uma cor negra, você tem uma cor do caráter cor vermelha, qual a cor do caráter ruim? E qual a cor do caráter que é boa? Ah não, o seu caráter é bom porque o seu caráter é branco. O seu caráter é ruim porque o seu caráter é vermelho, é verde, é negro, sei lá, é roxo, é marrom, entende o que eu quero dizer? Então, na hora que você começa a dar tonalidades para o caráter, tem que haver uma tonalidade ruim para o caráter e uma tonalidade boa, uma cor boa para o caráter, simples assim. Então, as pessoas que defendem a ideia de que Ellen White está se referindo à cor do caráter, automaticamente essas mesmas pessoas precisam apresentar outros argumentos dentro da própria literatura de Ellen White que falam o seguinte, não, aqui ela está falando que o caráter é escuro, e um caráter escuro é ruim. Para literalmente chegar e falar assim, não, todos serão brancos como o próprio Cristo, significa que ela está falando do caráter das pessoas. Eu não acredito, eu acho que ela foi muito clara aqui sobre divisão de cores de pele, ok? E ela afirma que Jesus Cristo é branco. Então, esse já é um outro problema, a gente pode ficar aqui 1 hora falando sobre Ellen White considerando Jesus Cristo é branco, tá? Então, esse texto, essa parte final desse texto, se refere ao trecho que o rapaz apresentou anteriormente, falando, olha, todos serão brancos como o Senhor Jesus, que de fato esse texto está na edição, mas o texto inicial não está. Ellen White não disse isso sobre aquelas pessoas que têm pele negra ou de pele negra representam o pecado, ok? Então, assunto encerrado. Esse ponto não é, aliás, essa frase conjunta, porque ele manteve as aspas entre os dois trechos, é uma frase falsa, é uma construção falsa. Ellen White não disse isso, ok? Mas ela disse, como mostrei no original, que no céu todos serão brancos como Cristo. Então, muito bem. Vamos continuar assistindo? Tem outro trecho para vocês verem. Mas vamos lá para uma fonte segura. Parábolas de Jesus, página 386, vai dizer o seguinte: Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. É o Criador de todo homem. Todos os homens são uma família pela criação e todos são um pela redenção. Quer mais? Então vamos lá. Meditação matinal de 1968, página 288, vai dizer o seguinte: em nosso culto a Deus não haverá distinção entre ricos e pobres, brancos e negros. Todo preconceito se dissipará. E aí, desinformado, Ellen White era racista? Quer ouvir mais um pouco? Então vamos lá. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 342. O nome do homem de cor é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Refutado. Pois é,
E aí, quando você vê um vídeo desse, uma pessoa que, tanto adventista ou não adventista, não importa. Quando uma pessoa vê um vídeo desse, o rapaz fazendo essas afirmações, a pessoa fala, pronto, tá aí. O rapaz foi refutado porque ele pegou um texto, mesmo que a pessoa acredite que o outro texto seja verídico, ela vai ver os outros textos de Ellen White e vai falar assim, olha, tá vendo? Ellen White foi muito clara, ela deixou que não existe a divisão entre raças, etnias e assim por diante. Quando uma pessoa ouve e assiste um vídeo desse, ela fala, olha, o rapaz adventista tem razão. Porque ele apresentou 3 textos de Ellen White que apresentam a ausência de racismo, que apresentam uma ausência muito clara, olha, não existe divisão entre negros e brancos, etnias e assim por diante. E ele provou usando os textos dela. O outro rapaz, além de usar um texto que a primeira parte é mentira, ele pegou e montou um texto para fazer com que ela parecesse pior do que ela já é. O rapaz que usou esse texto falso, ele chamou Ellen White de calanga. Ele usa uma comunicação agressiva para dar uma tonalidade um pouco mais pesada para a comunicação toda, como se isso fosse necessário. Como se isso fosse necessário para refutar as teologias ou as heresias adventistas e até a própria Ellen White. Você não precisa disso. Aqui a gente usa geralmente falsa profetisa, sacerdotisa de Satanás, perturbada. Nós temos evidências e provas de que ela era uma pessoa perturbada espiritualmente, mas você não precisa ficar chamando a pessoa por nomes que talvez sejam até pejorativos do ponto de vista, né, comum, para tentar refutar a questão teológica, né? Basta você usar os próprios textos dela. Qual o problema do falso profeta? O falso profeta, ou falso mensageiro, ele vive num campo de dualidade. Por quê? Porque ele precisa passar a mensagem que ele quer passar, por vontade própria, por desejo próprio, e ele precisa mascarar esse desejo como sendo algo vindo de Deus. Então o falso profeta, ele usa o seu próprio desejo para transformar a sociedade que está ao redor dele. As pessoas estão ao redor dele. As práticas das pessoas estão ao redor dele. O que as pessoas fazem, o que elas bebem, o que elas comem, assim por diante. Então, quando isso acontece, vem mentira. Quando esse falso profeta se vê numa situação de contradição, ou numa situação que é claro, é nítido que aquilo não veio de Deus, o que imediatamente o falso profeta faz? Faz o que esse rapaz acabou de ler para você. Ele corre e cria textos e frases que estão de uma forma ou de outra conectadas com o evangelho, mas para defender a estrutura, ou vamos dizer assim, a estrutura linguística que ele tem apresentado. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço vou dar um exemplo aqui. Olha só, eu sou um profeta, vamos supor que eu sou um profeta agora. Eu falo o seguinte, olha, Deus me mandou uma mensagem que pessoas que pegam ônibus lotados estão forçando a sua saúde e vão sofrer os danos da saúde mental por estarem pegando ônibus lotado. E aí eu vou lá, depois de um tempo, uma pessoa vem, começa a criar contradição e fala assim, nossa, profeta Rodrigo, por que você falou isso? Mensageiro, pena inspirada, só que lá. Aí eu vou lá, pego um texto bíblico qualquer e falo, nossa, então Jesus estava na multidão, e na multidão ele estava ali multiplicando os pães e os peixes. Isso mostra que a multidão de pessoas em comunhão, Jesus era a favor da comunhão de multidões ao redor dele, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí uma pessoa olha para um texto, olha para o outro e fala, peraí, mas o Rodrigo falou que se tiver todo mundo aglomerado no ônibus, tiver uma multidão, todo mundo junto, então quer dizer que isso aqui é pecado. Não, mas agora ele escreveu, tá aqui, ó. Está escrito que Jesus estava lá com a multidão. Ele abençoava as pessoas na multidão. Na mulher lá do fluxo de sangue, a multidão era tão grande que apertava Jesus. E aí Jesus falou assim, nossa, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Então Jesus abençoa as multidões. Você entende o que eu quero dizer? Então eu criei um texto de algo que saiu da minha cabeça. Eu me considerando mensageiro de Deus, profeta do Senhor, criei um texto maluco lá. De repente eu vejo que a coisa está apertando para o meu lado, eu corro para o outro lado e crio um novo texto que tem base bíblica, que tem estrutura bíblica, e eu tento criar uma dinâmica em cima desse texto para falar, tá aqui, não, Deus abençoa as pessoas na multidão, Deus produz milagres entre as multidões. Então é isso que acontece com Ellen White. Se você não entende, é muito difícil, cara, exigir que as pessoas entendam isso.
dentro desse contexto. Você precisa estar muito aprofundado dentro do que é o Adventismo para conseguir entender como Ellen White jogava com as palavras. Então esse rapaz, ele apresenta um vídeo e ele fala assim, pronto, tá aí, tá refutado, eu refutei você. Então agora vamos apresentar o que Ellen White falava, a perspectiva dela sobre a questão de negros, e eu vou colocar alguns textos rápidos aqui para você, para esse vídeo não ficar muito longo. Depois ele vai falar sobre uma outra questão, que é de comer carne, tá? Então a gente vai na sequência. Vamos lá pro primeiro texto. Vamos manter a foto dele aqui na tela, para ele poder acompanhar e também para ele poder aprender sobre a Igreja Adventista, tá bom? Aprender sobre Ellen White. Primeiro texto. Eu vi que o senhor de escravos terá que responder pela alma de seu escravo, que ele manteve na ignorância. E os pecados do escravo serão imputados ao seu senhor. Isso aqui já é um problema muito sério teológico. Seríssimo. Seríssimo. Então, quando ela começa falando eu vi, ela está falando, olha, Deus me mostrou. Isso é uma visão, isso é uma mensagem de Deus. Isso é o anjo que falou e assim por diante. Começa com eu vi. Ok? Agora, os pecados do escravo serão imputados sobre o seu senhor. Então, na verdade, é como se o senhor de escravos fosse um tipo de um bode Azazel, alguma coisa assim, né? Deus não pode levar ao céu o escravo que foi mantido na ignorância e degradação, não conhecendo nada de Deus ou da Bíblia, não temendo nada além do chicote do seu senhor, e ocupando uma posição mais baixa do que a dos brutos. Mas ele faz a melhor, olha isso, mas ele faz a melhor coisa para ele, no caso por escravo, que um Deus compassivo pode fazer. O que Deus faz, segundo Ellen White? Ele permite que ele seja como se não tivesse existido. Enquanto o Senhor deve suportar as 7 últimas pragas, então vir na segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Então a justiça de Deus será satisfeita. Então a justiça de Deus, segundo Ellen White, nós estamos falando de pessoas negras, ok? Estamos falando de negros, escravos negros. O escravo negro não vai para o céu. Ele não vai para o céu. É como se ele não tivesse existido. Então, olha só a crise, o problema seríssimo teológico que está envolvido nessa sentença aqui. Então, se você quiser falar de racismo e Ellen White, você precisa usar textos que tocam a questão do racismo, mas também tocam a questão da teologia. Agora eu pergunto para você, pastor evangélico, para você, membro de outras igrejas, para você adventista, quer dizer que Deus então vai fazer com que o escravo nunca tivesse existido? Quer dizer que o escravo desapareceu. Ele como se nunca tivesse existido. Ele, a família dele, os filhos dele, as crianças, a esposa. É isso? Isso é vindo de Deus? Essa é a mensagem de Deus? Acho que para uma pessoa de pele branca, na época de Ellen White, fazer uma afirmação dessa, é literalmente uma coisa inescrupulosa. E ainda dizer que eu vi, no caso, que o Senhor dos escravos, eu vi. Essa foi uma mensagem espiritual vinda, tecnicamente, de Deus. Então tá aí, para o nosso amiguinho que está querendo ensinar sobre racismo em Ellen White, vamos começar com esse texto aqui. Teologicamente errado e racista. Segundo, o que a gente pode usar para refutar esse texto de Ellen White que você já viu? Ezequiel 18:20. Por isso que a gente fala, o Adventista do sétimo dia não lê a Bíblia. Ele não lê a Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Bíblia refutando Ellen White. Novamente, Bíblia refutando Ellen White. Ok? E a própria Ellen White refutando aquele que defende Ellen White. Né? Próximo, Romanos 14:12. Deixa a Bíblia falar. Deixa a palavra de Deus falar. Deixa a palavra de Deus falar. Assim, pois, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós, dará contas de si mesmo a Deus. Mas espera aí, Ellen White falou que o senhor dos escravos terá que responder pela alma do seu escravo. Como assim? Ezequiel está falando da alma que pecar morrerá. Aí o senhor de escravo vai responder pela alma do escravo. E o escravo é como se não tivesse existido. Racismo e péssima teologia. Evangelho de demônios. Evangelho do inferno. Por isso que a gente fala que Ellen White é sacerdotisa do diabo, de Satanás.
Vamos lá, mais um texto. Outro texto bastante interessante que Ellen White apresenta, racista, porque na época ela estava se referindo aos negros. Ela diz o seguinte: amalgamação. Desde o dilúvio, houve amalgamação de homem e besta, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies e em certas raças de homens. Então, peraí. Desde o dilúvio, houve uma amalgamação de homens e bestas. O que significa isso? Um homem fazendo sexo com animais. Homem fazendo sexo com bestas. Como seja lá quais eram as bestas que Ellen White viu nessa visão dela. Essa mistura sexual entre seres humanos e animais gerou uma nova raça. E certas raças de homens. Eu pergunto para você que está me assistindo aqui agora. Quais são as raças humanas? Porque ela citou raças de homens. Eu não quero nem entrar na questão da pele, porque eu sei que ela está falando aqui dos negros. Okay? Ela está se referindo aos negros. E tem um livro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, de dois ministros, ex-ministros e anciãos do Adventismo, batizados por Tiago White, que falaram e que refutaram a maioria das visões e teologias de Ellen White, na época dela, 1800 e alguns quebrados. O livro está aqui embaixo, está em inglês, mas você pode traduzir no Google Tradutor ou no Google Docs, traduza o documento completo e você vai ter acesso, tá bom? Novamente, eu pergunto para você, quais são as raças humanas que aparentam ter sido resultado de uma amalgamação entre seres humanos e animais? Quais são? Me apresenta alguma delas. Existe alguma raça humana, alguma raça nossa, de seres humanos, que tenha rabo de gato, rabo de dinossauro, olho de jacaré, bico de papagaio, asa de gavião? Tem alguma coisa nesse sentido? Do que ela está falando aqui? Sobre qual aspecto ela está se apresentando? E nessa época ela falava diretamente. Aliás, tem uma defesa do Uriah Smith sobre esse texto, onde ele de fato afirma que havia um contexto com relação às raças negras. Eu acho que vale a pena até fazer um vídeo especificamente sobre essa questão da amalgamação. Portanto, mais uma vez para o nosso jovem adventista empolgado, que não conhece Ellen White, não faz ideia do que é o adventismo histórico e do que ela escreveu de fato, mais um texto para ele aprender. Ellen White, segundo Ellen White, mensagem vinda de Deus para ela, diz que existem entre nós seres humanos que são resultado dessa mistura de animais e bestas. Agora eu quero saber se isso realmente veio de Deus ou se isso veio do inferno. Mais uma. Brancos devem liderar os negros. Interessante isso, né? Vamos lá. Oportunidades estão se apresentando continuamente nos estados do Sul e muitos homens negros, cristãos e sábios serão chamados para o trabalho. Mas, por várias razões, homens brancos devem ser escolhidos como líderes. Por várias razões, meus amigos, por várias razões. Homens brancos devem ser escolhidos. O engraçado é que dentro de comunidades de negros nos Estados Unidos, das igrejas de negros, dentro de bairros onde os negros moravam, eles não eram liderados entre eles. Tinha que vir um adventista branco tomar e liderar todos eles. Aí eu te pergunto, mesmo que ela diga que, olha, existem muitos homens negros, cristãos e sábios que serão chamados para o trabalho, mas eles serão liderados por brancos. Então não adianta nada ser cristão, não adianta nada ser sábio, não adianta nada ser, vamos dizer assim, capaz. Você vai ser liderado por um branco, ponto final. Então, mais um texto para o nosso amiguinho aprender sobre a história. Mais alguns textos, 3 textos mais. Brancos não devem lutar por direitos iguais. Interessante isso. Vamos lá. As pessoas de cor não devem insistir para serem colocadas em igualdade com as pessoas brancas. Não devem lutar. Você tem que se colocar no seu lugar. Você tem que abaixar a crista e ser liderado por brancos, como eu disse anteriormente, no texto anterior. E aqui é mais uma comprovação. Pessoas de cor não devem insistir para serem colocadas em igualdade com pessoas brancas. Mais um. Ninguém é capaz de definir claramente a posição adequada das pessoas de cor.
na medida do possível, questões sobre a divisão entre as cores devem ser deixadas em repouso. Não vamos ficar mexendo nisso, nessa história de qual que é a posição de uma pessoa negra dentro da igreja, dentro da liderança, dentro dos conceitos de ministérios, dentro do trabalho da igreja. Não mexe com isso. Dentro da sociedade, dentro da estrutura da sociedade, não mexe com essa história. Deixa isso para lá. Deixe isso em repouso. Vamos lá, mais uma. A obra de proclamar a verdade para este tempo não deve ser prejudicada por um esforço para ajustar a posição da raça negra. A obra de proclamar a verdade para este tempo não deve ser prejudicada por um esforço para ajustar a posição. Então, dentro de um conceito da defesa dos direitos humanos, e os direitos humanos incluem direitos iguais, equalitários para todas as raças e cores, isso impactaria diretamente a posição da igreja dentro das sociedades na região do Sul. O crescimento da igreja, expansão da igreja, doações, ofertas, dízimos, terrenos, como construir igrejas, recursos, influência política. Então a igreja adventista ainda é extremamente dependente, como nós colocamos aqui no documentário do ex-pastor Ezequiel Gomes, adventista. Você viu ali, tem uma sessão naquele documentário onde a gente mostra os próprios pastores e presidentes adventistas fazendo um conluio entre os políticos para conseguir os benefícios que eles próprios poderiam oferecer para a igreja. E aí como é que você pode ficar apoiando, como Ellen White, nesse caso no terceiro texto, como é que você pode apoiar que os negros tenham alguma posição na sociedade se você depende dos brancos na política, dos brancos nos poderes públicos, para conseguir seu espaço, expandir sua organização? Então a gente não deve entrar nessa briga, porque isso vai prejudicar, no caso, a proclamação da verdade. O que é proclamação da verdade, você que está me assistindo? É a expansão de igrejas, a abertura de igrejas, expansão, autorização de terrenos, compra de terrenos, assim por diante. Então eu preciso do poder público racista daquela época para expandir a verdade. Então não vamos mexer com os negros. Deixa eles, não vão ficar brigando, tentando equalizar as coisas, senão quem vai ser prejudicado seremos nós. Essa é a posição de Ellen White. Ellen White, posição vinda de Deus. Eu creio, de verdade, eu creio que esse rapaz não faz ideia. Ele conhece a história da igreja adventista. Então ele pega alguns textos ali, ele pegou até um texto de meditação matinal, texto reciclado da Casa Publicadora, para tentar fazer uma defesa sem conhecer a história da igreja adventista. Tá? Vamos lá. Então esse foi o último texto com relação a brancos e negros. Eu creio que ficou claro aqui de que na primeira apresentação de fato o texto era falso, mas você nem precisa daquele texto. Basta você... Eu poderia colocar outros aqui, muitos outros. Eu poderia colocar testemunhos de pessoas que trabalharam com Ellen White, testemunhos de pessoas que serviram ao lado de Tiago White e Ellen White, que viram os mais absurdos cenários com relação a negros e brancos. Então, fica aqui mais uma vez para nosso amiguinho aprender. Eu vou colocar aqui mais um trecho de um vídeo que eu publiquei recentemente sobre racismo, mais especificamente sobre relacionamento de negros com brancos. Tá? Relacionamento de negros com brancos. Qual que era a perspectiva de Ellen White com relação a isso? Então eu vou deixar esse trecho, é um trecho curto, acho que deve ter uns 6, 7 minutos. Vou deixar aqui do lado para você assistindo e aí eu já volto com a parte final desse vídeo. Ela tinha um costume em se envolver e determinar como os seres humanos fiéis a ela e a religião dela deveriam viver, comer, vestir e principalmente no que eles deveriam crer. A profundidade do desejo por controle dos seus membros chegou a tal ponto de Ellen White afirmar que Deus havia enviado a ela uma mensagem clara sobre o casamento entre pessoas de pele negra e branca, como não sendo recomendável aos olhos de Deus. Vejamos o que ela escreveu. Conselhos sobre casamentos mistos. Mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a negra. Todos devem considerar que não têm o direito de impor aos seus descendentes aquilo que os coloque em desvantagem. Eles não têm o direito de dar-lhes como direito de nascença
uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Mensagens Escolhidas, livro 2, página 343, no original em inglês. Talvez você esteja pensando, mas por que ela escreveria uma mensagem racista dessa forma se ela era a mensageira de Deus? Como poderia a mensageira do Senhor trazer um conselho que diminuiria a qualidade das pessoas de pele negra e seus descendentes? Estaria Deus, a partir do século XIX, alterando a sua própria posição sobre o valor dos seres humanos, como vimos descrito nas Escrituras? Não foi só você e eu que questionamos essa mensagem. Muitas pessoas foram até ela e questionaram também. E veja qual foi a resposta de Ellen White, a suposta mensageira do Senhor, respondendo como uma adulta, plenamente e com o total controle de suas faculdades mentais. Ela respondeu: em resposta às perguntas sobre a conveniência do casamento misto entre jovens cristãos das raças branca e negra, direi que em minha experiência anterior, esta questão foi apresentada a mim e a luz que o Senhor me deu foi que este passo não deveria ser tomado, pois certamente criará controvérsia e confusão. Sempre tive o mesmo conselho para dar: nenhum incentivo a casamentos desse tipo deveria ser dado entre o nosso povo. Deixe o irmão de cor se casar com a irmã de cor, que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que contempla unir-se em um casamento com o irmão de cor se recuse a dar a este passo, pois o Senhor não está conduzindo nessa direção. Ellen White, adulta e portadora de sua plena habilidade cerebral, afirmou que esta era a mensagem direta do trono de Deus para os jovens cristãos. Então, na hora que ela falou aquele absurdo no começo, depois ela deu a resposta, ela falou: isso aqui não tem nada a ver comigo não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com Deus. Deus me mandou essa mensagem, tá? Deus mandou essa mensagem para mim, eu só estou repassando para vocês. Então essa é Ellen White. Na hora que a coisa aperta, ela joga Deus embaixo do ônibus. E como ela fez exatamente com no caso de 1844, quando falaram para ela assim: peraí, mas se William Miller falou que Jesus voltaria em 1844, ele não voltou, o que aconteceu? De quem que é a culpa? E ela fala que Deus colocou a mão dele em cima dos números para não dar o cálculo correto, porque ele achava que não era o tempo certo para eles, adventistas, entenderem o conceito todo. Então a culpa do erro de 1844 é de Deus. Então Deus é o culpado de muitas coisas no conceito do ministério de Ellen White. Na hora que ela precisa se livrar de um problema, ela pega Deus e joga embaixo do ônibus e deixa Deus ser atropelado. Tá? Vamos lá, vamos voltar para o nosso amiguinho? Então vamos lá, deixa ele falar mais um pouquinho, vai lá. Agora continua falando que eu quero ver até onde vai essa história. Esse monstro aqui, ela criou o livro dela com as regras dela, a Bíblia dela, e que um deles é o seguinte: você não pode comer carne. Ellen White proíbe comer carne? É pecado comer carne? Vamos ver o que ela diz de fato. Aconselho que todos os comportores, observadores do sábado evitem comer carne, não porque é considerado pecado comer carne, mas porque não é saudável. Sempre que Ellen White orienta uma pessoa a voltar à dieta do Éden, ela faz isso não com o intuito de dizer que é pecado comer carne. Ela faz isso não com o intuito de dizer que é pecado comer carne, mas porque o ideal é voltar para aquilo que Deus designou desde o princípio, que é uma alimentação vegetariana. Tá, Leandro, mas eu não consigo ser vegetariano. O que eu faço? Se eu comer um frango, uma carne bovina ou um peixe que contém escamas, eu estarei pecando? É claro que não. Você só estará pecando se fizer consumo de carnes imundas, como por exemplo a carne de porco. Ela faz isso não com o intuito de dizer que é pecado comer carne. Muito bem. Então você viu aqui de forma muito clara que ele entra na questão da carne e o rapaz disse: olha, Ellen White afirma que comer carne é pecado. E ele fala: não, Ellen White não diz isso. Ellen White diz que realmente nós não devemos comer porque não faz bem comer. E que não tem nada a ver com ser pecado. Tá? Novamente, volto a dizer, ausência de conhecimento. Infelizmente, um rapaz jovem, mas ele, com o tempo, ele vai aprendendo aos poucos
do que significa o Adventismo. E Ellen White, principalmente. Vamos lá. Existem dois conceitos primários, mas a gente vai para esses conceitos depois dos textos dela. O que Ellen White falava sobre carne? O que ela apresentava? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui vamos começar por uma profecia. Tá? Isso aqui é uma profecia de Ellen White, que ela apresentou para os adventistas muito tempo atrás, século XIX. Profecia, entre aspas. O Senhor traria seu povo a uma posição onde eles não tocarão ou provarão a carne de animais mortos. Então, que essas coisas não sejam prescritas por qualquer médico que tenha o conhecimento da verdade para esse tempo. Ponto final. Pausa rapidinho. Aqui ela está mandando uma mensagem direta para os médicos de dentro, né, dos hospitais, sanatórios, falando, olha, não recomendem o consumo de carne em suas prescrições, tá? Continuando. Não há segurança em comer a carne de animais mortos. Em pouco tempo, aí vem a profecia, o leite das vacas também será excluído da dieta do povo que guarda os mandamentos de Deus. Então, é uma profecia dela, que ela está falando que o povo que guarda os mandamentos de Deus, no caso, supostamente os adventistas, como eles se consideram, né? Esses adventistas, um dia eles vão parar até de comer carne e de tomar leite das vacas. Vão tirar isso da dieta deles. É uma profecia que ela fez. Vá na casa dos adventistas. Vai lá na casa deles, abre a geladeira, dá uma olhada para ver o que tem lá dentro. Em pouco tempo, segundo a profecia dela, não será seguro usar qualquer coisa que venha de criação animal. Aqueles que acreditam na palavra de Deus e obedecem aos seus mandamentos e de todo o coração serão abençoados. Então serão abençoados as pessoas que não comerem carne, ou carne de animais mortos, ou proteínas. Isso aqui é uma profecia dela, que óbvio, nunca se cumpriu, não está se cumprindo e não irá se cumprir. Porque eu realmente vejo que a ausência de luz da parte de Ellen White não deu a ela condições de ver no futuro que a produção alimentícia iria evoluir, que haveria pasteurização de alimentos, que a manteiga, os ovos, o leite, tudo isso seria industrializado e de forma segura. As pessoas se alimentariam da mesma forma. Outra questão, mas eu acho que comida industrializada, pasteurizada é ruim e tal. Tudo bem, você não gosta? As pessoas que têm suas próprias fazendas, suas chácaras, seus sítios, que tiram leite da vaca, dali da vaca, vão lá e se alimentam. Fazem leite, fazem queijo. Pegam ali, tem um galinheiro, tem os ovos, tiram os ovos das galinhas que eles têm ali no galinheiro. Estou falando de gente que mora na chácara, no sítio, na fazenda. Qual que toda essa história em volta do alimento orgânico, da dieta dos orgânicos? Que conversa é essa? O papo todo é esse dentro do universo adventista? Então, profecia falsa, profetiza falsa, profecia falsa, mensagem que vem do inferno. Próximo. A luz que me foi dada, Ellen White, aqui é Conselhos para Regime Alimentar, é que não demorará muito, nova profecia, tá? Para que tenhamos que abandonar qualquer alimento de origem animal. Até mesmo o leite terá que ser descartado. As doenças estão se acumulando rapidamente. Acho engraçado. Tem aquela coisa aquela doença da vaca louca, né? Tem a doença da gripe aviária, né? Que teve também. E eu me lembro nitidamente, na igreja adventista, tantos sermãos, geralmente culto de quarta-feira serve para colocar todo tipo de baboseira para fora, porque adventista, no culto de quarta-feira não vai quase ninguém, então os fundamentalistas da igreja adventista usam o culto de quarta-feira para ventilar todas essas maluquices. E aí, culto de quarta-feira, às vezes eu precisava ir lá no som, cuidar do som, né? Ligar microfone, essas coisas. Geralmente, culto de quarta-feira, e o minuto da saúde, né? No culto de domingo. Tem um minutinho da saúde, coisa do gênero. E eles colocavam esses absurdos e as pessoas acreditavam. As pessoas criam realmente que isso ia acontecer. Aí aparecia no jornal, gripe aviária, a doença da vaca louca. Olha, Ellen White estava certa, não sei o que lá. Passava, todo mundo voltava para o mercado, continuava comprando leite, continuava comprando ovos, continuava comprando sua picanha. Nada mudou. Então, profecia falsa, profetiza falsa. Adventismo do sétimo dia, tá? Próximo. Em breve, a manteiga nunca mais será recomendada e após um tempo o leite será completamente descartado novamente, né? Pois as doenças animais estão aumentando na mesma proporção que o aumento da maldade entre os homens. Chegará o tempo em que não haverá segurança em usar ovos, leites, creme ou manteiga. Mais uma vez, mais uma profecia
mentirosa. Vamos lá, mais uma. Na hora de todos procurarem, não é hora, desculpe, de todos procurarem dispensar os alimentos cárneos, agora começa a falar de carne, né? Um pouquinho. Como podem aqueles que estão buscando se tornar puros, refinados e santos, para que possam ter a companhia dos anjos celestiais, continuar a usar como alimento algo que tem efeito tão prejudicial na alma e no corpo? Ficou claro? O nosso amiguinho que está ali, o pessoal do nosso amiguinho. Galera, ela fala duas coisas, alma e corpo. Ué, se é prejudicial para a alma, é o quê? Se comer carne é prejudicial para a alma, significa o quê? Prejudicial para o corpo e para a alma. Ah, não, Ellen White nunca disse que não é pecado comer carne, não sei o que lá. Não, comer carne, ela afirmou aqui que é prejudicial para a alma. Para a alma? Interessante. Bom, se é prejudicial para a alma, a gente está falando de uma coisa espiritual, não é verdade? Se é prejudicial para a alma, é algo que não tem a ver com o físico somente, tem a ver com a questão da espiritualidade. Entende o que eu quero dizer? Então vamos lá. Mais um texto. Ao comer carne, os poderes físicos, mentais, olha só o que ela disse, e morais são enfraquecidos. Espera aí. Se sua mãe chega, seu pai chega falando para você, você é uma pessoa fraca moralmente, você é um fraco moral. Um ancião, um pastor da sua igreja chega para você e fala assim, fulano, você é um fraco moralmente. Mas por que eu sou fraco, pastor? Por que eu sou fraco moralmente, pai? Porque você come carne. O homem é construído a partir daquilo que come. As paixões animais predominam como resultado do consumo de carne. Então, as paixões animais, que paixões animais? Eu queria perguntar ao nosso amigo, que paixões animais são essas que são produzidas pelo consumo de carne, segundo Ellen White? E o que são paixões animais dentro do contexto de pecado? Qual é o contexto, né? Então, uma pessoa que tem paixões animais, ela faz o quê? Ela comete o quê? Uma pessoa que tem paixões animais, ela comete o quê? Vamos lá, mais um. Comer carne desorganiza o sistema, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. Mais um texto aqui para nosso amiguinho. Mais uma. Tal dieta de proteína, contamina o sangue. Guarda bem essa frase que eu estou dizendo aqui. Eu acho que vou até pintar essa frase de verde. Essa frase contamina o sangue, para deixar bem destacado. Você vai ver agora, óbvio, no texto, no vídeo, mas eu estou pintando aqui antes da edição final. Vou deixar em verde aqui para você. Tal dieta contamina e estimula. Contamina o sangue e estimula as paixões inferiores. Paixões inferiores? Então, peraí, nós temos paixões superiores e temos as paixões inferiores. Ela impede o vigor do pensamento, enfraquece as percepções, de modo que Deus e a verdade não são compreendidos. Comer carne causa tudo isso. Causa tudo isso. Aí está no Testemunhos Não Publicados, 11 de janeiro de 1897. Mais uma. Os pais podem conseguir pequenas casas no campo com terras para cultivo, onde possam ter pomares e onde possam cultivar vegetais e pequenas frutas para substituir o quê? A carne. E ela diz o quê? O que faz a carne? Que é tão corruptora para o sangue que corre nas veias. Ah, tá. Volta lá naquele texto que eu falei antes. Tal dieta de proteína contamina o sangue. Aí depois no próximo texto ela fala o seguinte, a carne que é tão corruptora para o quê? Para o sangue. Guarda bem essa informação. Em tais lugares, as crianças não estarão cercadas pelas influências corruptoras da vida na cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar essas casas fora da cidade. É impressionante como ela conecta comer carne como purificar ou corromper a questão do sangue. Vamos lá. Comer alimentos que não produzem bom sangue. Volto a dizer. Texto anterior. Tal dieta de proteína, contamina o sangue. Segundo texto, a carne que é tão corruptora para o sangue. Aí ela entra de novo com o terceiro texto. Comer alimentos que não produzem bom sangue está agindo contra as leis do nosso organismo físico e é uma violação da lei de Deus.
A causa produz o efeito. Sofrimento, doença e morte são a penalidade certa da indulgência. Então, deixa eu perguntar para o nosso amiguinho adventista. Quebrar a lei de Deus significa o quê? Pecar. Quebrar a lei de Deus significa o quê? Pecar. Ele vai dizer isso. Porque se você falar para ele que você não guarda o sábado, ele fala que você está quebrando a lei de Deus. Mas olha o que Ellen White disse. Comer alimentos que não produzem bom sangue, no caso proteína, está agindo contra as leis do nosso organismo físico e é uma violação da lei de Deus. Ou seja, é pecado. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Mas agora eu quero apresentar para você uma pessoa especial, uma pessoa muito especial, que comia carne e, segundo Ellen White, estava sujeito a todos esses pecados. Então, essa pessoa que eu vou te apresentar agora, essa pessoa pecou. Por que ela pecou? Porque ela quebrou e violou a lei de Deus se alimentando com carne, com proteína. Olha só o que Ellen White disse. Todas essas coisas de carne que você acabou de ouvir agora, todos esses textos sobre carne, são uma violação da parte física e também da lei de Deus. Então agora nós vamos mostrar um exemplo de alguém que, segundo Ellen White, baseado na apresentação da mensagem de saúde, pecou. Quem foi? Vamos ver aqui. Lucas 22, de 7 a 8. Chegou o dia dos pães asmos, no qual o cordeiro pascal deveria ser sacrificado. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para nós, para que a comamos. Portanto, Jesus comia carne. Olha só que coisa interessante. Será que Ellen White, na hora que ela estava escrevendo essas idiotices, ela não percebeu que Jesus comeu carne e comia carne como sendo um judeu? Porque o judeu ele come carne. O judeu bebe vinho. Que estranho. Então, peraí. Se a Ellen White falava que a mensagem que ela recebia, ela era mensageira do Senhor, e tudo que ela falava e via de Deus, vinha diretamente do trono de Deus, será que Deus não falou para Ellen White? Falou assim: Ellen White, segura um pouco aí, porque Jesus comeu carne, você está pegando pesado demais. Jesus comeu carne. Ah, Rodrigo, mas Jesus comia carne, mas era a carne de um cordeiro, era a carne da Páscoa. Sim, Jesus comia carne. Aqui tem um exemplo que Jesus comia carne num evento específico, que era a Páscoa. Mas Jesus se alimentava de carne na sua dieta normal, na sua rotina normal. Então vamos para mais um texto. Ele comia carne, olha só. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o tomou e o comeu diante deles. Lucas 24, 42 e 43. Mas Jesus comeu carne de cordeiro, Jesus comeu carne de peixe. Então, volta aqui no que ela disse anteriormente aqui para o nosso amiguinho, né? Tal dieta de carne, de peixe, contamina o sangue e estimula as paixões inferiores. A carne que é tão corruptora para o sangue que corre nas veias. O que mais? Comer alimentos que não produzem bom sangue, no caso proteínas, está agindo contra as leis e o que é uma violação da lei de Deus. Então Jesus pecou. Jesus pecou. Ellen White acabou de afirmar para você que Jesus pecou, porque ele comeu carne. Entende? Então, olha só, não precisa, eu falo várias vezes, para discutir com o adventista, você não precisa nem abrir a Bíblia. Abra os textos de Ellen White e apresente para o adventista os textos de Ellen White. Se comer carne viola as leis de Deus, ora as bolas, Jesus pecou. Jesus violou a lei de Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Por último, para fechar esse vídeo aqui, que já está mais longo do que eu imaginava. Vamos falar sobre Daniel, porque a adventista gosta da história da dieta de Daniel, que Daniel era vegetariano, que Daniel era santo, que só comia os vegetais, os alfaces, que Daniel, que da dieta. Tá bom, vamos lá. Ellen White, aperta o cinto. Sobre Daniel. Eles decidiram que, como a carne não havia composto a sua dieta no passado, lembra dessa parte, também não deveria entrar na sua dieta no futuro. E como o uso de vinho havia sido proibido para todos aqueles que deveriam se envolver no serviço de Deus, eles determinaram que não participariam dele. Então, o que está acontecendo aqui?
Aqui é Ellen White falando sobre Daniel, sobre a situação com Nabucodonosor e assim por diante. Nabucodonosor convida Daniel, os amigos e tal, e aí ele faz um banquete, e Daniel fala, não, vou me abster e tal, não quero participar do seu banquete e tal. E ele evita não se envolver com a comida do rei. Muito bem. Agora, o que Ellen White fala, e que no folclore adventista existe, é o seguinte, que Daniel era vegetariano, que Daniel era santo, era mais inteligente, porque ele não comia carne, ele não tomava vinho. Então, na cabeça do adventista, é isso que eles acreditam. Por quê? Porque não leem a Bíblia, basicamente por isso. Mas vamos aqui a um texto básico, fácil aqui de você entender. Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Por um período de 3 semanas. Não comi iguarias, não comi carne ou vinho, não entraram na minha boca, e nem me ungi de modo algum, durante 3 semanas inteiras. Ou seja, aqui Daniel está falando, olha, durante 3 semanas eu estava triste, estava mal, eu decidi fazer um jejum e não me envolver com esse tipo de carne, esse tipo de comida, com vinho, nada. Eu quis fazer um detox durante 3 semanas. Foi isso que Daniel fez. Um detox de 3 semanas, um detox que envolvia funções do ponto de vista físico, para ele se absteve de comer carne e beber vinho, e também do ponto de vista espiritual. Ele falou assim, olha, vou dar um tempo por 3 semanas, vou dar uma reenergizada, né? Vou dar uma resetada, certo? Normal. O que acontece com muita gente depois do Réveillon, por exemplo? Depois do Réveillon, vem aquela virada do ano, aquela festa, todo mundo come, Natal, come. Chega em janeiro, tá todo mundo falando assim, quer saber, olha, vou fazer um detox, tomar um suco verde, vou pra academia, vou dar uma, né? Porque eu puxei pesado demais. Nada mais, nada menos que isso. Apenas a função também era uma questão, talvez, de espiritual, um jejum para que ele resetasse, para ele recomeçasse. Normal. Agora, Daniel comia carne? Óbvio que comia, ele era judeu. Daniel bebia vinho alcoólico? Sim, bebia. Por quê? Porque ele era judeu. Simples assim. Simples assim, tá? E depois a gente vai fazer um vídeo refutando o Rodrigo Silva sobre questão de vinhos, que é ridículo. Ele mesmo se autorrefuta, mas fica para a próxima, tá bom? Então, voltando aqui nessa questão, fechando esse vídeo, nós temos 2 cenários aqui. Um cenário de uma pessoa que fez mau uso dos textos de Ellen White, inventou um texto que não existe, publicou na internet, enfim, foi agressivo de várias formas. Então ele fez tudo errado. Então, esse é até um conselho para esse rapaz, porque esse vídeo não é um ataque a ele por ele ter tomado a iniciativa de tentar, mostra, olha como Ellen White é um demônio, Ellen White é isso. E eu falo isso de coração para esse irmão. Irmão, não é necessário fazer isso. Por quê? Porque existe uma variedade gigantesca de livros, de vídeos, de recursos que você pode utilizar apresentando esse tema de forma real, de forma original, mostrando os textos dela e mostrando que, de fato, as mensagens que essa mulher produzia eram totalmente vindas do inferno. Até a própria alegação de que comer carne causa todos esses problemas espirituais, que é pecado, que viola a lei de Deus, está aí até atacando o próprio Jesus Cristo, o próprio Daniel, que infelizmente foram atingidos por essa mensagem. Diga-se de passagem que, só voltando aqui no texto que eu tinha esquecido de falar, cadê? Ela disse aqui na história da redenção que eles decidiram que, como a carne não havia composto sua dieta no passado, ou seja, como assim? Eles nunca tinham comido carne e também não deveria entrar na sua dieta no futuro. Isso aqui, quando eu falei que ela achava que os adventistas acham que eles eram vegetarianos, ou que Daniel era vegetariano, é com base nisso aqui. Basicamente nisso aqui. Porque ela mentiu falando que um judeu daquela época não tinha comido carne, que Daniel nunca tinha comido carne nem antes e que Daniel nunca tinha comido nem carne depois, sendo que Daniel passava pela comemoração da Páscoa exatamente como Jesus passou. Então isso aqui é uma mentira. Agora, isso veio de Deus, Adventista, isso veio de Deus. Uma mentira dessa descarada, deslavada. É de Deus que vem isso daí. Aliás, esse livro, História da Redenção, é um dos livros mais diabólicos que Ellen White já escreveu. Vamos lá, desculpa, finalizando. Então, o nosso irmão aqui, que teve essa iniciativa, ele usou um texto errado, ele não foi conferir, ele se expôs dessa forma
E, infelizmente, ele errou com uma mentira. O texto é metade mentira, metade verdade, mas tudo isso gera uma mentira sozinho, né? E para o nosso outro amiguinho, o jovem adventista, motivado ali, guerreiro, dá para ver até ali na camiseta dele que ele está usando a camiseta do Caleb, rapaz motivado, mas foi agressivo, foi desproporcional e usou textos que, infelizmente, não protegem Ellen White em hipótese nenhuma. Historicamente, Ellen White, sim, utilizava de uma linguagem racista na sua literatura, utilizava de visões racistas na sua literatura, mostrei a dos escravos, e infelizmente promovia atitudes administrativas que também eram racistas e também não promovia ou impedia que houvesse uma luta por direitos iguais entre brancos e negros, independente do contexto. Então não adianta nada você ler todos esses textos de Ellen White bonitinhos, todos eles cheios de algodão doce, quando na prática, Ellen White não passava de uma mentirosa profetisa falsa do inferno. Essa é a realidade. Evangelhos, quando a Bíblia fala de evangelho de demônios, a Bíblia é clara e específica. Evangelho de demônios. Clara e específica. Então não tem como nós criarmos o mesmo. Ah, não, esse aqui não é tão de demônio assim. É mais ou menos. Ah, não, mas ela escreveu coisas de Deus e ela escreveu coisas de demônios. Como eu disse para você no começo, Deus não é um Deus de confusão. Então, rejeite Ellen White. Aceite Jesus Cristo. E para o nosso amiguinho adventista, vai estudar um pouquinho mais, né? Vai estudar um pouquinho mais.